Bom dia a todos, um feliz sábado, e vamos orar para que Deus nos dirija nesses momentos tão agradáveis, que possamos estar convencidos do amor de Deus. E eu gostaria de fazer alguma pergunta a você. Você sabe que foi o Espírito Santo que nos trouxe a este lugar? Foi o Espírito Santo quem nos convenceu da nossa necessidade de buscar a Deus? É o Espírito Santo que nos convence de estarmos juntos com a família de Deus? É Ele que nos convence de que não somos bons, mas de que existe esperança para nós. Tudo isso é obra do Espírito Santo. Interessante que o verso lido no começo, Jesus falou que o Espírito Santo nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Você sabe qual é o maior meio que Deus utiliza para nos convencer do pecado? É a cruz do Calvário. Se você deseja saber quão terrível é o pecado, olhe para Jesus, olhe para o Calvário. Interessante que o verso diz que ele primeiro convenceria do pecado. Você já descobriu que você é mau, que você é pecador? Se você pensa que você ainda é bom, é necessário que o Espírito Santo trabalhe mais em você, para descobrir que você é pecador, é mau, está condenado à morte. Ao mesmo tempo, quando somos convencidos de que somos pecadores, o Espírito Santo não nos deixa no desespero. Ele nos conduz ao arrependimento. Ele nos conduz a Cristo. Quando nós confrontamos o nosso caráter com o caráter de Cristo, nós descobrimos quão bom é Cristo e quão mal somos nós. Mas, ao mesmo tempo, nós nos enchemos de esperança, porque quando vamos ao pé da cruz, o Espírito Santo produz em nós arrependimento. O que é arrependimento? É o Espírito Santo quem produz em nós tristeza pelo pecado, desejo de abandoná-lo e desejo de fazer a vontade de Deus. E outra coisa, o Espírito Santo também nos capacita a fazer a vontade de Deus. Embora Jesus seja o autor da graça, o Espírito Santo é aquele que nos transmite a graça de que necessitamos. Então, vamos considerar alguns detalhes deste importante pensamento. Aqui diz assim, quando ele vier. Interessante que os discípulos estavam tão felizes com Jesus que eles não sentiam necessidade de mais nada. Eles não estavam preocupados com o Espírito Santo. Então Jesus disse que é necessário que eu vá para que vocês sintam a necessidade do Espírito Santo. Então eu vou-lo enviarei. E diz, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora o próprio Jesus explica. Por que do pecado? Ele diz assim, porque não crê em mim. Então, enquanto não cremos em Jesus, nós estamos escravizados ao pecado. Quando cremos em Jesus, o que acontece? Nós somos perdoados, somos transformados, somos levados a ter uma visão diferente da vida. A vida passa a fazer sentido para nós, quando nós nos convencemos do pecado. E Jesus falou assim, da justiça. Naturalmente, o homem pensa que ele é justo, que ele é bom, mas quando ele é confrontado com o Calvário, quando ele medita no que Cristo teve de sofrer no Calvário por ele vê que a justiça de Deus é algo que ele nunca imaginou. Então ele é convencido da justiça, de que Deus é justo. Ao mesmo tempo, ele é convencido de que Jesus desenvolveu um caráter justo na terra, e essa justiça é oferecida a cada um dos que creem em Jesus. Observem que existe uma sequência aqui neste verso. O homem é convencido do pecado primeiro, que ele é pecador, que ele é mau, que ele está perdido, que ele está condenado à morte. Ele é confrontado com a justiça divina, com a justiça de Deus. Ele entende que ele vai ter de comparecer perante o tribunal divino para dar conta dos seus atos, mas que ele não está preparado para isto. Mas quando ele recebe a justiça de Cristo, então ele está preparado para estar presente ao juízo.
Então esse verso ele é muito profundo, né? Então Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora, no versículo seguinte, Jesus disse, olha, eu tenho muita coisa para contar para vocês. Eu tenho muita coisa para revelar para vocês, mas vocês não podem suportar, vocês não estão preparados ainda. Então, ele diz assim, eu vou, quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Interessante que o Espírito Santo trabalha em perfeita harmonia com a palavra. Então é a palavra, é através da palavra que o Espírito Santo revela a nossa condição e que também nos dá esperança. É através da palavra que o Espírito Santo nos transforma, nos leva ao arrependimento. É através da palavra que somos levados ao novo nascimento e a uma vida transformada. E diz que o Espírito Santo, ele anunciaria coisas que haviam de vir. Os discípulos no tempo de Jesus, eles estavam muito confusos acerca do reino de Deus. Então eles esperavam que Jesus viesse anunciar um reino político, um reino que derrotaria os romanos. Durante 3 anos e meio Jesus procurou esclarecer o que era isto, o que era o seu reino, né? Mas eles não compreenderam. Vocês se lembram que mesmo quando Jesus estava subindo aos céus, eles perguntaram, Senhor Jesus, o Senhor é agora que o Senhor vai manifestar o seu reino? Ele disse, olha, não convém a vocês se preocupar com isto. Nós precisamos entender que o reino de Deus é um reino de graça, mas eles não compreenderam bem. Então ele diz assim, quando o Espírito Santo vier, muita coisa que eu tentei passar para vocês, vocês não perceberam, o Espírito Santo vai fazer isto. Então o Espírito Santo é um elemento essencial. Eu observei também, estudando a palavra de Deus, no preparo desse estudo, que Jesus Cristo foi o maior dom que o céu deu à humanidade. Mas essa palavra maior dom também é aplicada ao Espírito Santo. Então, o Pai concedeu o maior dom de Cristo à humanidade. Diz assim o verso 3,16 de João, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas, agora Jesus subindo aos céus, ele daria o maior dom de Cristo para a humanidade é o Espírito Santo. Observaram? O maior dom de Deus para nós é Cristo, e o maior dom de Cristo para nós é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que substitui a Cristo, é ele que é usado para nos levar a Cristo. Interessante que há uma conexão muito interessante entre os dois, porque é o Espírito Santo quem nos capacita a conhecer a Jesus. Eu observei que sem o Espírito Santo, o sacrifício de Cristo não teria valor para nós. Já pensaram nisso? Então é o Espírito Santo que nos convence da necessidade de Cristo. É o Espírito Santo que nos leva ao Calvário. É ele que produz arrependimento. É ele que valoriza o sacrifício de Cristo. Então, sem o Espírito Santo, nós não sentiríamos necessidade de salvação. O Espírito Santo é aquele que faz em nós o diagnóstico, é ele que mostra a nossa realidade, é ele que nos capacita a ver-nos a nós mesmos, a nos conhecer. Mas, por outro lado, nós não podemos nos conhecer sem conhecer a Cristo. Então, o Espírito Santo, ele nos leva a Cristo para conhecê-lo. Olhando a Cristo, nós vemos a nossa condição e, ao mesmo tempo que vemos a santidade de Cristo, nós vemos nele o amor e nós não somos levados ao desespero por causa da nossa condição. Pelo contrário, somos levados a ter esperança. Então, o Espírito Santo nos leva a Jesus, nos leva à verdade, é ele quem abre a nossa mente para compreender a nossa necessidade de Cristo, é ele quem faz a obra. Se vocês estudarem bem a missão do Espírito Santo, vão perceber que é um dom essencial. Nós não podemos entender de pecado, nós não podemos entender de salvação, nós não podemos entender a palavra. Por outro lado, a palavra não pode ter efeito em nossa vida sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a Bíblia seria um livro praticamente morto. É ele quem nos vivifica, é ele quem nos dá a compreensão dessa palavra. Observem que Jesus, ele queria dar esse dom aos discípulos, mas eles não sentiam necessidade dele. Observe o que diz a inspiração. Antes de se oferecer a si mesmo como a vítima sacrificial,
Cristo buscou o mais essencial e completo dom para outorgar a seus seguidores. Um dom que lhes poria ao alcance os ilimitados recursos da graça. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então eu quero chamar a atenção de vocês para essa verdade. O Espírito Santo não é um dom qualquer. Aqui diz que é o dom mais essencial. Então, se é essencial, nós não podemos viver sem ele. Outra palavra usada pela inspiração é que quando recebemos o dom do Espírito Santo, recebemos tudo que necessitamos. Então, o Espírito Santo é essencial. Então, eu pergunto, como deveria ser o nosso interesse em buscar o Espírito Santo? Se ele é o dom essencial, é o dom principal, e junto com ele recebemos todos os dons. Então, às vezes nós pedimos a Deus que nos dê paciência, nos dê temperança, nos dê sabedoria, mas quando recebemos a Cristo, através do Espírito Santo, nós recebemos tudo de que necessitamos. Então, eu diria que a nossa vida, o nosso esforço, o nosso objetivo, deveria estar centralizado em Cristo e através de Cristo recebemos o Espírito Santo. E através do Espírito Santo recebemos tudo de que necessitamos para esta vida e para a vida futura. Então, queridos irmãos, queridos ouvintes, sem o Espírito Santo nós não podemos sentir necessidade de salvação, sem o Espírito Santo não podemos entender a palavra, sem ele a palavra não tem nenhum efeito sobre nós. Sem o Espírito Santo nós não podemos nos arrepender, sem o Espírito Santo não somos levados ao pé da cruz, não podemos refletir o caráter de Cristo, não podemos conhecer a profundidade do amor de Deus. Então o Espírito Santo é essencial. Então disse Jesus, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Por que Jesus usa essa palavra outro Consolador? Porque Jesus é o Consolador, Ele é o grande Consolador. Mas Ele diz assim, vocês não vão ficar sem um Consolador, porque eu vou mandar outro Consolador. Então o Espírito Santo, ele é o substituto, ele é o sucessor de Cristo. É ele quem coloca ao nosso alcance o conhecimento de Cristo, de que tanto necessitamos. E diz assim, ele não falará de si mesmo, ele vos guiará em toda a verdade. Quando nós falamos de verdade, a palavra de Deus diz que Jesus é a verdade. Então o Espírito Santo nos guia a Cristo. A palavra de Deus diz também que a palavra é a verdade, é Ele quem nos faz compreender a verdade. Ela diz também que a lei de Deus é a verdade. Diz que o Espírito Santo é um Espírito de verdade. Diz que Deus é verdade e que a igreja de Deus é a coluna e sustentáculo da verdade. Então, quem é que nos leva à igreja? Quem é que nos leva a Cristo? Quem é que nos leva à palavra? Essa é a obra do Espírito Santo. Então diz a inspiração, esse Consolador, ele vai ficar com vocês para sempre. Quer dizer, andar com Cristo significa ser guiado pelo Espírito Santo. Os dois são inseparáveis. Então, aliás, os três, Cristo, o Espírito Santo e a palavra, eles trabalham em perfeita harmonia e são interdependentes. Então, eu não posso conhecer a Cristo sem a palavra, mas eu não posso entender a palavra sem o Espírito Santo. Então, eles trabalham em perfeita harmonia. E diz que esse Espírito Santo, o mundo não pode conhecer, porque não vê nem o conhece. Então, aqui diz que esse Espírito Santo habitaria conosco e estaria em nós. Quando nós falamos que temos Cristo no coração, é pela fé. Porque Cristo, de fato, Ele está no santuário intercedendo por nós. Mas quem de fato trabalha no nosso coração é o Espírito Santo, como representante de Cristo. E disse Jesus, não vos deixarei órfãos. Quer dizer, nós nesse mundo não estamos sozinhos, não estamos solitários, nós não estamos órfãos, porque o Espírito Santo, Ele trabalha conosco. O Espírito Santo, Ele é juntamente com o Pai e o Filho, Ele é o autor da redenção. Ele sempre esteve no mundo, tanto na criação como na redenção. Mas enquanto Jesus estava na terra, os discípulos não sentiam necessidade de outro auxiliador.
Então era necessário que Jesus fosse ao céu para interceder por nós. E diz ainda a palavra, eu tenho muita coisa para falar a vocês. Jesus tinha o desejo de abrir um manancial de verdades para o ser humano. Mas ele diz, olha, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês não podem suportar ainda. Mas quando vier o Espírito Santo, então ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará o que há de vir. Então Jesus, durante os 3 anos e meio de missão, ele revelou aos discípulos muitas verdades, mas ele não conseguiu fazer tudo o que era necessário. Então era necessário que o Espírito Santo viesse para que eles tivessem a mente aberta para compreender a verdade. Os discípulos foram afetados muito pelas tradições e máximas dos escribas e fariseus. E para se libertar daquelas tradições, era necessário que o Espírito Santo fizesse uma obra especial, revelando a verdade acerca de Jesus. E diz a palavra de Deus ainda que o Espírito Santo é Ele quem nos convence da verdade. Ele é o Espírito de verdade. Diz a inspiração, há conforto e paz na verdade, mas nenhuma paz ou conforto real se pode achar na falsidade. É por meio de falsas teorias e tradições que Satanás adquire domínio sobre a mente. Encaminhando o homem para falsas normas, deforma o caráter. Irmãos, percebem que mal faz a tradição humana, os costumes humanos? E o ser humano não pode se libertar disto enquanto ele não se entrega a Jesus, enquanto o Espírito Santo não toma posse do coração. Então, queridos irmãos, quando Jesus falou que ele ia subir ao céu, que ele ia deixar os discípulos ficaram cheios de tristeza. Como que nós podemos viver sem Cristo? Eles andaram 3 anos e meio com ele, eles dormiram, comeram, trabalharam, caminharam pela Palestina com Jesus, e agora Jesus ia voltar ao céu. Eles se encheram de tristeza, mas ele falou assim, olha, não fiquem tristes não, porque eu vou enviar outro Consolador, que é o Espírito Santo. E diz aqui a inspiração, descrevendo aos discípulos a obra do Espírito Santo, Jesus procurou lhes inspirar alegria e esperança que lhe animava o próprio coração. Interessante que o próprio Jesus, durante toda a sua vida, ele foi confortado e guiado pelo Espírito Santo. Então diz a inspiração aqui, Jesus regozijava-se pelas abundantes medidas que providenciara para auxílio de sua igreja. O Espírito Santo era o mais alto dos dons que ele podia solicitar do Pai para a exaltação do seu povo. Irmãos, eu quero novamente perguntar, vocês percebem quão essencial é o Espírito Santo? Irmãos, nós deveríamos falar mais do Espírito Santo, deveríamos orar mais pelo batismo do Espírito Santo. Nós necessitamos ser batizados pelo Espírito Santo cada manhã, necessitamos ser guiados por ele cada momento. Então o Espírito Santo ele vai ser o nosso mestre, o mestre de verdade. Diz a inspiração aqui, o poder do mal se estivera fortalecendo por séculos, e alarmante era a submissão dos homens a esse cativeiro satânico. O poder do mal ao pecado só se poderia resistir mediante a poderosa operação da terceira pessoa da divindade. Irmãos, quero fazer apenas uma correção. Aqui no texto desejado aparece terceira pessoa da Trindade, mas no original em inglês não aparece a palavra Trindade. Lá está a palavra divindade. Então o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade, o qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. Outra verdade importante que aparece aqui é que o Espírito Santo é Deus, pleno. Aqui diz, ele apareceria não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. Então é Ele quem nos dirige, Ele quem nos guarda, Ele quem nos orienta, e é Ele quem revela a nossa condição. Outra coisa, no processo de santificação, diz aqui, por Ele torna-se o crente participante da natureza divina. Nós somos maus por natureza, nós temos tendências más, temos maus pensamentos, más motivações,
Mas quando somos guiados pelo Espírito Santo, nós recebemos uma nova natureza. Então começa uma luta entre a nossa inclinação para o pecado e a obra do Espírito Santo em nos transformar para a natureza divina. Aqui diz assim, Cristo deu o seu Espírito como um poder divino para vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar seu próprio caráter em sua igreja. Então é o Espírito Santo quem imprime em nós a lei de Deus, é Ele quem estampa em nosso caráter o caráter divino. E diz mais Jesus, Ele me glorificará. Diz que Jesus veio para glorificar o Pai, para a demonstração do seu amor. Assim o Espírito Santo havia de glorificar Cristo, revelando ao mundo a sua graça. A própria imagem de Deus tem de ser reproduzida na humanidade. E quem é que faz essa obra? É o Espírito Santo. A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter do seu povo. Agora, a promessa do Espírito Santo pertence a nós. Será que nós estamos realmente desejosos de ter o Espírito Santo? Aliás, irmãos, é o próprio Espírito Santo que põe esse desejo em nós, que naturalmente não temos esse desejo, mas é Ele quem coloca em nós a necessidade que temos dEle. Observem que qual é o efeito de uma pregação quando ela alcança os corações? A pessoa pode estar muito bem preparada intelectualmente, ela pode conhecer toda a Bíblia de memória, ela pode pregar com entusiasmo, pode fazer uma pregação muito bonita, mas se o Espírito Santo não estiver presente, aquela pregação não tem efeito. Então é o Espírito Santo que torna eficaz a palavra no coração do ser humano. Quando Jesus teve aquela entrevista com Nicodemos, em João capítulo 3, ele falou assim, olha Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Então já no começo da nossa carreira cristã, nós necessitamos do Espírito Santo para que produza em nós o novo nascimento. Agora diz a inspiração aqui no livro Grande Conflito, onde quer que a palavra, vocês vão ver aqui agora, como que os dois, o Espírito Santo e a palavra, trabalham em perfeita combinação. O homem não pode receber o Espírito e desprezar a palavra, e nem pode receber a palavra e desprezar o Espírito Santo, porque os dois agentes trabalham em perfeita harmonia. Observem, onde quer que a palavra de Deus tenha sido fielmente pregada, seguir os resultados que atestaram de sua origem divina. O Espírito de Deus acompanhou a mensagem de seus servos e a palavra era proclamada com poder. Então, irmãos, eu pergunto, como que nós podemos ter uma pregação poderosa que alcance o povo, que ilumine o mundo? É mediante o Espírito Santo. Quer dizer, o maior intelectual da palavra de Deus, o maior conhecedor da Bíblia, o maior conhecedor de doutrinas, ele não terá nenhum sucesso se a sua obra não for regada pelo poder do Espírito Santo. Diz assim, o Espírito de Deus acompanhou a mensagem de seus servos e a palavra é proclamada com poder. Os pecadores sentiam despertar-se-lhes a consciência. A luz que alumia todo homem que vem ao mundo, iluminava-lhes os íntimos recessos da alma. E as coisas ocultas das trevas eram manifestas. Coração e espírito eram possuídos de profunda convicção. Convenciam-se do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Tinham intuição da justiça de Jeová e sentiam terror de aparecer em sua culpa e impureza perante aquele que examina os corações. Com angústia exclamavam, quem me livrará do corpo desta morte? Ao revelar-se a cruz do Calvário, com infinito sacrifício pelos pecados dos homens, viram que nada, senão os méritos de Cristo, seria suficiente para a expiação de suas transgressões. Somente esses méritos poderiam reconciliar os homens com Deus. Com fé e humildade, aceitaram o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pelo sangue de Jesus tiveram a remissão dos pecados passados. Vocês percebem, irmãos, que o Espírito Santo, ele não apenas mostra que somos maus, mostra que somos pecadores, mostra que somos condenados. Não, ele mostra o remédio, e o remédio é Jesus Cristo. Então, eu repito, se não fosse o Espírito Santo, nós não perceberíamos a salvação. Sem o Espírito Santo, não perceberíamos que há esperança para nós. Sem o Espírito Santo, não podemos ter certeza de salvação.
Viveríamos em dúvida e incerteza. Por isso, a obra do Espírito Santo em nosso coração é essencial. E qual foi o resultado daquelas pregações da palavra sob o poder do Espírito Santo? Aquelas almas produziram frutos dignos de arrependimento. Você se lembra que quando os fariseus procuraram Jesus, procuraram João Batista, para serem batizados, diz que o Espírito Santo revelou a João que aqueles homens não eram convertidos. Estavam querendo ser batizados apenas para melhorar o seu status social perante o povo. E João Batista disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir frutos dignos de arrependimento. Então, é o Espírito Santo quem produz esses frutos em nós. Então, diz a inspiração, aquelas almas produziram frutos dignos de arrependimento, creram e foram batizadas, e levantaram-se para andar em novidade de vida, como novas criaturas em Cristo Jesus. Não para se conformarem aos desejos anteriores, mas pela fé no Filho de Deus, seguir os passos, refletir o caráter e purificar-se assim como Ele é puro. Então, queridos irmãos, quem é que faz essa obra? Observe a sequência. As coisas que antes odiavam, agora amavam. As que antes amavam, passaram a odiar. Os orgulhosos e presunçosos tornaram-se mansos e humildes de coração. Os vaidosos e arrogantes se fizeram sérios e acessíveis. Os profanos se tornaram reverentes, sóbrios, os bêbados, os devassos puros. As modas vãs do mundo foram postas de parte. E quem é que faz essa obra em nós? Quem é que nos convence do pecado? Quem é que nos convence que a nossa palavra não foi correta, que as nossas emoções foram contrárias à vontade de Deus, que necessitamos andar em novidade de vida? E quem é que nos dá poder para andar em novidade de vida? É o Espírito Santo. Percebe, irmãos, quão essencial é a obra do Espírito Santo em nosso coração? No parágrafo seguinte, nós lemos que os despertamentos resultaram em profundo exame de coração. Irmãos, quando a pessoa é guiada pelo Espírito Santo, ela não está preocupada em examinar a vida dos outros. Ela examina a própria vida, à luz do Calvário. Diz assim, os despertamentos resultaram em profundo exame de coração e humildade. Caracterizavam-se pelos solenes e fervorosos apelos ao pecador, pela terna misericórdia para com a aquisição efetuada pelo sangue de Cristo. Homens e mulheres oravam e lutavam com Deus pela salvação de almas. Irmãos, será que nós estamos fazendo isto? Será que nós estamos lutando com Deus em oração para receber o poder necessário para salvar almas? Essa é a razão. Irmãos, eu agradeço muito a Deus por esse programa que foi planejado. Eu creio que é muito oportuno que nós recebamos o Espírito Santo. Mas existe condição, é claro, né? Para receber o Espírito Santo, nós devemos estar dispostos a abrir mão do nosso próprio eu, da nossa própria sabedoria, da nossa própria justiça, daquele pensamento de que nós somos bons ou melhor do que os outros. Então o Espírito Santo ele faz esse trabalho em nós. Observem, os frutos de semelhante avivamento eram vistos nas almas que não recuavam da renúncia e do sacrifício, mas que regozijavam-se de que fossem considerados dignas de sofrer o vitupério e a provação por amor de Cristo. Notava-se uma transformação de vida dos que tinham professado o nome de Jesus. A comunidade se beneficiava por sua influência. Uniam-se com Cristo e semeavam no Espírito, a fim de colher para a vida eterna, a fim de ceifar para a vida eterna. Este é o resultado da obra do Espírito de Deus. Não há prova de genuíno arrependimento, a menos que ele opere reforma. Então, irmãos, qual é a prova de que nós aceitamos a Cristo e estamos sendo guiados pelo Espírito Santo? A nossa vida é transformada. É verdade que nós não temos esse poder em nós mesmos de transformar a vida. É verdade que nós não podemos fazer uma reforma no coração. Podemos até fazer uma reforma externa, superficial, exterior, mas só quem atinge o coração é o Espírito Santo. Eu gostaria de ler o parágrafo final, que mostra a obra do Espírito Santo. No livro Desejar Todas as Nações, tem a pergunta, como então nos havemos de salvar? Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim foi levantado o Filho do Homem. E todo aquele que tem sido enganado e mordido pela serpente
pode olhar e viver. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A luz que irradia da cruz revela o amor de Deus. Quem é que revela esse amor de Deus a nós? É o Espírito Santo. Seu amor atrai-nos a Ele mesmo. Quem é que nos leva a Jesus? É o Espírito Santo. Se não resistirmos a essa obra, se não resistirmos a essa atração, seremos levados ao pé da cruz. Quem é que nos leva ao pé da cruz? É o Espírito Santo. E quando chegamos ao pé da cruz, o que faz o Espírito Santo? Ele produz em nós arrependimento. O que é arrependimento? É também o Espírito Santo que produz em nós tristeza pelo pecado e nos dá poder para abandoná-lo. Diz aqui, o coração, o Espírito são novamente criados à imagem daquele que opera em nós para sujeitar a si mesmo todas as coisas. Então a lei de Deus é escrita no coração. Outra pergunta, quem é que escreve a lei de Deus no coração? É o Espírito Santo, através da palavra. Percebem que os dois trabalham em perfeita harmonia, perfeita combinação? Então, o Espírito Santo é o agente que imprime a palavra no coração e produz em nós uma nova vida, uma transformação de caráter. E no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5, diz que é o Espírito Santo quem derrama em nosso coração o amor de Deus. E nós só podemos amar a Deus se nós temos o seu amor no nosso coração. Mas nós não podemos produzir esse amor. Então, quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal, o Espírito Santo, ele derrama em nós, em nosso coração, o amor de Deus. Percebe, irmãos, que o Espírito Santo é o maior dom do céu a nós? E que se nós buscarmos esse dom, junto com ele receberemos tudo de que necessitamos. Então, o nosso apelo, queridos irmãos, é que dediquemos tempo para buscar a Jesus de todo o nosso coração. E ao buscar a Jesus, seremos batizados com o Espírito Santo. O amor de Jesus será derramado em nosso coração. E nós amaremos as almas por quem Cristo morreu. Nós faremos da nossa vida a prioridade absoluta de buscar a Deus de todo o coração, refletir o seu caráter e fazer a sua obra. Então, irmãos, vamos aproveitar a motivação que nos foi dada nesse programa. Vamos buscar um revivamento. Vamos buscar a Cristo de todo o coração. Disse Jesus em Mateus 6,33, buscai primeiro, essa deve ser a nossa prioridade absoluta, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E mais uma pergunta, quem é que implanta em nós a justiça de Cristo? É o Espírito Santo. Então, que o nome de Deus seja glorificado e que nós nos rendamos a Ele de todo o coração, para que aquele que começou em nós a boa obra possa terminá-la até o dia de Jesus Cristo. Deus nos abençoe para que alcancemos esse objetivo. É o nosso sincero desejo. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.